Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da monarquia brasileira. Aliás, duas aulas. Na aula de hoje, primeiro reinado e período regencial. Na próxima aula, segundo reinado. Observe este quadro. A figura de D. Pedro I, aquele que proclamou a nossa independência. Após a independência do Brasil, inicia-se o processo da organização do Estado brasileiro. Três momentos. Primeiro, as guerras de independência na Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Cisplatina, para garantir a unidade territorial. No segundo momento, o reconhecimento da independência brasileira. Observe este quadro. Reconhecimento da nossa independência. Os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos da América, em nome da doutrina Monroe. A América para os americanos. Os problemas da América devem ser resolvidos por quem mora na América. Portugal vai reconhecer a nossa independência em 1825, mediante uma indenização, 2 milhões de libras esterlinas. E por fim, 1826, reconhecimento da nossa independência pela Inglaterra, a ratificação dos tratados de 1810. Tratados que foram assinados quando a família real encontrava-se no Brasil, D. João VI. E esses tratados são aqueles que privilegiam os produtos e os comerciantes ingleses aqui no Brasil. Portanto, para reconhecer a nossa independência, a Inglaterra exigiu por mais 15 anos a permanência dos privilégios econômicos. O que significa dizer politicamente independente, economicamente não. O terceiro processo é o processo para a Constituição do Brasil, juridicamente falando. Um processo para a elaboração da primeira Constituição Nacional. Observe este retrato. Um dos irmãos Andradas. Esse é o Antônio Carlos de Andrada. Também houve o Martim Francisco e o José Bonifácio. Esses irmãos Andrada tiveram uma importante atuação na elaboração da primeira Constituição brasileira, um projeto constitucional de 1823. Observe este quadro. Projeto de 1823, onde, através desse projeto, o poder executivo seria limitado pelo poder legislativo e a criação do chamado voto censitário. Voto censitário só vota quem tem rendas. E essas rendas seriam calculadas pelo projeto de 1823 de acordo com os alqueires de farinha de mandioca. É por isso que esse projeto foi batizado como Constituição da Mandioca. Esse projeto só ficou no projeto. D. Pedro I não gostou ao saber que o poder executivo seria limitado. Portanto, D. Pedro I cerca o prédio onde a Assembleia Nacional estava reunida para a elaboração desse projeto e dissolve a Assembleia. É o episódio da Noite da Agonia. Depois da dissolução da Assembleia Constituinte, D. Pedro I convoca um Conselho de Estado, 10 pessoas, e essas 10 pessoas elaboram aquela que de fato será a primeira Constituição brasileira. Observe o quadro. Constituição de 1824. Transforma o Brasil numa monarquia hereditária constitucional. Permanência do voto censitário, agora em contos de réis. Subordinação da Igreja ao Estado, o famoso padroado. E existência de 4 poderes: executivo, imperador e os seus ministros, legislativo, deputados e senadores, o judiciário, juízes e o famoso poder moderador. Poder moderador que está na chave de toda a organização jurídica da Constituição de 1824. Pelo poder moderador, D. Pedro I centraliza todos os poderes em suas mãos. Ele pode dissolver a Câmara de Deputados,
pode nomear senadores e interferir nos assuntos religiosos. É contra esse autoritarismo, é contra essa intervenção do Estado, contra esse arbitrarismo de Dom Pedro I, vão ocorrer aqui no Brasil alguns levantes, alguns movimentos, sendo o principal deles vai ocorrer no Nordeste brasileiro. Observe esta imagem. Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador, que ocorreu no Nordeste brasileiro, envolvendo algumas províncias. Aí está Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vão pedir a separação política do Brasil. É a Confederação do Equador. É um movimento contra a centralização do poder nas mãos do imperador. Esse movimento foi duramente reprimido pelas forças imperiais a mando de Dom Pedro I. Por conta disso, dessa autoridade do imperador, Dom Pedro I inicia a perda do seu prestígio, que vai acarretar no processo da abdicação, da renúncia ao trono. Observe o quadro. A abdicação do imperador, resultado da queda do prestígio do imperador, em virtude de uma enorme crise financeira, uma balança comercial desfavorável, a nossa importação era maior que a exportação, o autoritarismo imperial, a Guerra da Cisplatina, uma derrota militar brasileira, no que hoje nós chamamos de Uruguai, o assassinato de um crítico de Dom Pedro I, o jornalista Líbero Badaró, e a Noite das Garrafadas. Um episódio que envolve portugueses favoráveis a Dom Pedro I e brasileiros contra Dom Pedro I. Diante dessa situação, da perda de prestígio do imperador, ele abdica em nome de seu filho, Pedro II, que na ocasião tinha 5 anos. Com 5 anos, não se pode governar. Inicia-se, então, o chamado período regencial, que deveria durar até a maioridade do sucessor, Dom Pedro II. Observe este quadro. Aí está, regente Feijó, Antônio Diogo Feijó, personagem que vai ter uma importante atuação no período regencial. A regência, segundo a Constituição, deveria ser trina e permanente. 3 como regentes até a maioridade do imperador. Observe este quadro. Regência trina permanente, que foi de 31 até 1835. Forte atuação do padre Feijó, que nesse momento era ministro da Justiça. A criação da Guarda Nacional, uma tropa militar de elite para conter as tensões sociais do período. E a elaboração do Código do Processo Criminal de 1832. Uma modernização, porque a legislação que existia no Brasil ainda lembrava aquele arcaísmo das legislações portuguesas. Pelo Código do Processo Criminal, inicia-se uma descentralização da justiça. Ao longo do período regencial, nós vamos ter a atuação de 3 grupos políticos, 3 correntes políticas, que está na origem da formação dos nossos partidos políticos do Segundo Reinado. Observe este quadro. As correntes políticas. Grupo Restaurador, que também tinha um apelido, também era conhecido como Caramuru, que tinha uma tendência ao absolutismo, defendia o poder absoluto nas mãos do rei. O grupo dos moderados, também conhecidos como chimangos, que tinha uma tendência liberal. Observe as aspas. Liberais, porque esse grupo tem uma aversão ao absolutismo. Nesse sentido, esse grupo é liberal. No entanto, os chimangos defendiam a escravidão. E escravidão é incompatível com o liberalismo clássico. Daí as aspas. Exaltados, também chamados jurujubas ou farroupilhas, que eram radicais. Radicais,
questionavam o poder moderador. Alguns até queriam o fim da monarquia e a proclamação de uma república. Durante a regência trina permanente, vai ser reformada a Constituição de 1824. É o famoso ato adicional. Observe. Ato adicional de 1834, responsável pela criação das assembleias provinciais, iniciando uma descentralização administrativa. As províncias passam a ter o direito de cobrar impostos, a ter o direito de montar polícias. É uma descentralização administrativa. Criação do município neutro. Então, a cidade do Rio de Janeiro seria separada da província do Rio de Janeiro, nascendo o futuro Distrito Federal. E a adoção da regência una. Fim da regência trina e início da regência una, um só, eletiva e temporária. Um regente que seria eleito por um mandato, por um tempo, 4 anos. É esse aspecto dessa regência una que faz com que, em pleno período imperial, o Brasil passe a ter uma experiência republicana. Os regentes unos foram 2, o próprio Feijó e o Araújo Lima. E ao longo do período regencial das regências unas, nós vamos ter as rebeliões regenciais. Observe a imagem. Cabanagem, cabanas, à beira de rios no Pará. Então as rebeliões, a cabanagem no Pará, Sabinada, Bahia, Balaiada, Maranhão e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul são as importantes. Observe esse quadro. Rebeliões regenciais possuíam caráter separatistas, possuíam também um caráter republicano, popular. Nós vamos ter a participação na cabanagem e a balaiada. Portanto, são revoltas com caráter social. E lá no Rio Grande do Sul, Farroupilhas é uma revolução ou uma guerra de elite. São os grandes proprietários de terra contra a política do governo de aumentar o preço do sal, prejudicando o seu comércio, já que eles viviam do charque, a carne com sal. Ao longo ainda do período regencial, nós vamos ter a formação dos partidos políticos. Observe, o grupo restaurador passa a se chamar regressista e, ao longo do segundo reinado, Partido Conservador. O grupo moderado chama-se progressista e, ao longo do segundo reinado, Partido Liberal. Partido Conservador e Partido Liberal idênticos. Como diz a expressão da época, farinhas do mesmo saco. Grandes proprietários de terra, escravocratas e monarquistas. Para encerrar, observe o quadro. Coroação de D. Pedro II, aos 14 anos de idade, iniciando o segundo reinado. É o famoso golpe da maioridade. Para estabilizar as relações políticas e econômicas, os grupos do Partido Liberal e Conservador uniram-se, antecipando a coroação de D. Pedro. Com 14 anos, já era imperador do Brasil. É isso aí. Estude e até a próxima.